Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome por tudo que nós temos aprendido acerca das Tuas profecias, das Tuas palavras, daquilo que o Senhor tem deixado para nós. Queremos te agradecer pelos professores que já aqui o passaram e deixaram já a mensagem. Nós sabemos que o Senhor está construindo algo forte, algo poderoso, algo que vem do Senhor no nosso coração. Estamos passando por momentos muito difíceis, mas entendemos que é nesse momento difícil que o Senhor está construindo uma igreja com o propósito de glorificar o Teu nome, Senhor, de exaltar o Teu nome. E esse tempo que nós passaremos também falando de missões e evangelismo não seja interrompido por nosso intelecto. Muito pelo contrário. Que nosso pensamento, nosso sentimento, nosso coração, nosso entendimento estejam totalmente voltados, Senhor, para entendermos e mais do que isso, Deus, praticarmos, desenvolvermos, Deus, dentro da nossa característica ao qual o Senhor nos concedeu, esse grande trabalho, esse grande privilégio que é dar continuidade à mensagem que o Senhor deixou para nós. Reproduzi-la de forma plena, de forma que o nosso coração se alegre, de forma que a nossa vida seja edificada. E mais do que isso, Deus, mais do que isso, o propósito central das nossas ações é que a Tua glória seja vista por todos os povos. Que a Tua glória seja manifesta por todos os povos. Que a Tua glória seja revelada por todos os povos. Que nós possamos entender que somos esses grandes embaixadores, missionários, enviados para proclamar a Tua palavra, para que todos possam ver a Tua glória, Deus. Ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a permanecer nessa direção. Que sabemos que Tua palavra diz que o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler também Mateus 28, que é um texto que a gente vai trabalhar também bastante. Queria ler com vocês e a gente falar um pouco sobre esse texto. E eu não vou dar a apostila para vocês hoje, porque na introdução mesmo que tem, ela vai falar mais sobre missões mesmo. E hoje eu queria falar sobre nós, sobre a igreja. Missões, evangelismo, sobre nossa vida. Eu queria fazer essa abertura falando sobre o nosso trajeto, nosso trabalho. Mateus 28. E aí na próxima semana eu já deixo uma apostila com vocês. Aí a gente consegue dar continuidade. Hoje eu queria apresentar um pouco também daquilo que nós entendemos, E vamos ler Mateus 28, 18, que é um texto bem conhecido nosso. A gente fala de grande comissão. Claro que a base da grande comissão ela é muito, muito mais ampla e a gente vai ver isso também. E chegando-se Jesus, falou-lhes aos discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18 a 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém, queridos? Então a gente vê aqui essa palavra muito bem postada por Cristo aos discípulos daquele período, mas vejamos que ele dá uma ordem de ir para todas as nações. Ele não dá um comando de ir para algumas, ele dá uma ordem ampla. Ele dá uma ordem ampla. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus da missão em que a gente serve.
ele não vê a missão, e o diácono Jorge até falou isso na lição. A visão dele é muito mais ampla, é muito mais extensa do que a nossa. Então ele não dá uma ordem isolada para pessoas isoladas. Ele dá uma ordem para um cumprimento no geral. E a gente costuma dizer que Deus é um Deus missionário, ou o termo que tem, Missio Dei, a missão é de Deus, e nós apenas participamos da missão de Deus. Isso é algo que Deus está fazendo. E quando a gente olha para esse texto, a gente pode correr o risco de achar que tudo depende de nós, sabe? E trabalhar com missões e evangelismo, há uma ação direta, mas há uma ação muito mais em obediência ao que ele determinou, e ele já deixou bem claro quando ele fala que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Há uma necessidade muito mais grande, muito maior nossa, de entender que ele trouxe para ele a responsabilidade do poder, porque ele fala que é-me dado todo o poder no céu e na terra, e, portanto, por causa disso, por intermédio dessa situação, eu tenho essa autonomia de enviá-los. Então, portanto, indo, ou como seja a forma com que a gente tem entendimento sobre esse ide, né? Porque hoje há diversas, para o entendimento ser mais real, mais próximo do nosso dia a dia, a gente sempre fica naquela questão de o ide, então quem não vai não faz a obra. Então enquanto você está indo, enquanto você está na presença de Deus, enquanto você vai anunciando, ensinando. E ele fala muito sobre o ensino, de guardar, ele fala então de tudo que ele estava fazendo, falando, ensinando. Ele não fala que nós temos uma mensagem nossa. E falar de missões é muito interessante, porque quando a gente estuda escatologia, a gente estuda a geografia bíblica, homilética, e a homilética abrange a hermenêutica, a exegese, a gente estuda sobre isso, é uma formatação, porque a gente tem uma mensagem para levar, e a mensagem não pode ser levada de qualquer maneira, não é a minha mensagem. Gente, Deus nos deu uma missão, dentro da missão que Ele tem de reconciliar e de redimir a terra, que essa não é uma tarefa nossa, é uma tarefa de Deus. Ele chama a igreja para participar e dá para ela um instrumento que é a sua palavra, para que a igreja possa compartilhar essa palavra com as pessoas. Então, essa palavra também não é a nossa. Essa palavra também não é a nossa. Ainda que Deus ele é tão soberano, na criação, ele faz algumas coisas que é muito tremenda na criação. Quando ele criou os céus, né? Ele já cria céus no plural, para poder estudar muito sobre o primeiro céu, o terceiro, o segundo céu. Então ele cria céus e terra. Mas a ordem que ele dá à terra é uma ordem de produza, né? Produza. Então ele cria a terra, ele não cria as árvores, não. Ele produza. Ele cria a terra e diz que ela pode produzir as coisas, as árvores que dá semente, essas questões todas. Quando ele chama a igreja, ele também entende que a igreja tem, sabe, ele cria a igreja, ele chama a igreja, ele traz ela, mas com poderes de produzir ações, mas que essas ações estejam convergentes com a palavra dele. Porque às vezes a gente pode falar assim, mas quando a gente fala eu estou falando tudo isso porque a missão, ela precisa estar centrada em tudo que Deus nos ensina. Por isso que quando ele fala que ide, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, ela não tem uma ação, uma tarefa de criar situações. Ela tem uma tarefa de ensinar aquilo que ela aprendeu. A tarefa, e ensinar aquilo que ela aprendeu, dá para a igreja respaldo para que a glória de Deus seja manifesta. E aí a gente vai entender diversos versículos que a gente vai estudar sobre Salmo 96, anunciar a glória entre as nações, anunciar todas as nações a minha glória. Anunciar a glória de Deus é anunciar a própria palavra de Deus manifesta a nós, entendeu? Manifesta a nós. Então, precisamos entender que temos isso como prioridade na nossa vida. E seja lá missões mundiais, ou evangelização mundial, ou missões, ou missão, como esses termos que a gente usa, e às vezes a gente fica confuso. O que é então a missão? O que é missão?
O que é missões? Então, hoje a gente usa o termo missões para a gente falar de missões transculturais, né? Mas missões é a manifestação dos ministérios salvíficos da igreja em todos os lugares. Porque a igreja, ela é missionária, então tudo que ela faz é um cumprimento da missão que Deus deu para ela fazer. Mas essa divisão, ela é importante para que a gente possa interagir. Então, por isso que tem evangelização, evangelismo. A gente costuma dizer que evangelismo é o que a igreja local faz. Porém, não quer dizer que ela não esteja fazendo a missão de Deus, ela está cumprindo. Mas a gente faz essa nomenclatura de separação, por quê? Para identificar o que a igreja faz. Se a igreja consegue doar uma bolsa de compra dentro de um contexto de serviço, de liberalidade da igreja ou de ajuda desde o Velho Testamento para servir aos irmãos que têm dificuldade, no Antigo Testamento já falava sobre isso. Então isso também está dentro do quadro da igreja de suprir, de apoiar, de viver de unidade, de serviço. Então está tudo dentro, então está tudo envolvido para que a igreja esteja fortalecida para cumprir um propósito, que é anunciar a glória de Deus. Então a definição de missões, que a gente vai até estudar na semana que vem, é justamente sobre missões, é anunciar a glória de Deus a todos aqueles que estão perto ou longe. Os que estão perto e os que estão longe. Então existe uma definição que é nos passada e que a gente precisa estar bem atento a isso. Porque senão a gente fica preso a não fazer o que está lá, porque não é meu chamado. E o chamado da igreja é anunciar a glória de Deus. Quer aqui, quer ali, quer lá. E entender o que ela é. Porque o Christopher Wright, um dos livros que eu vou estar trabalhando nesse período também, do Christopher Wright, ele fala uma coisa que é muito interessante. Não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. Isso mostra um Deus missionário. É uma igreja para a sua missão. A missão vem antes. A missão de redimir, a proposta, o propósito vem antes. Quando o homem pecou, Deus já criou a proposta. A gente vai ler Gênesis capítulo 3. Hoje eu não vou ler, a gente vai ler na semana que vem. A gente vai ler Gênesis capítulo 3. E a gente vai ver que Deus, o homem quando se afasta de Deus, e Deus, quando criou o homem, deu ao homem para governar sobre a terra, e o homem peca e traz uma maldição sobre a terra, e como foi falado aqui, por isso que é importante a gente saber que tudo que a gente aprende vai ser usado na mensagem, dando corpo à mensagem que a gente anuncia na missão, entendeu? Todo o ensinamento, não dá para você fazer missões se você não tem uma mensagem, não dá para você ir se você não tem uma mensagem. Quando Jesus falou ide, ele falou assim, ensinando tudo que eu vos tenho mandado. Ele deu uma mensagem a essas pessoas. Ele deu uma mensagem a essas pessoas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de novo, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Ele deu uma mensagem. O grande problema é que a mensagem está na Bíblia. E todos esses estudos que a gente faz é justamente compilando essa mensagem no nosso coração, para que quando a gente estiver em missão, reproduzindo, nós venhamos reproduzir a mensagem da cruz, a mensagem da criação, a mensagem da redenção de toda a terra. Essa mensagem precisa estar bem formatada no nosso coração, porque essa é a mensagem que a gente ensina às pessoas, essa é a mensagem que a gente anuncia, essa é a mensagem que as pessoas vão ser tocadas, e essa é a mensagem que transforma, essa é a mensagem que cura, e essa é a mensagem que liberta. Então, não há como eu ser enviado, seja para perto ou seja para longe, e eu queria que você tirasse isso da ideia nesse período que a gente vai estar estudando. Eu queria que você entendesse que você é um missionário, no sentido figurado, não que você esteja numa missão lá fora, mas eu queria que você se colocasse como alguém, agente da missão de Deus. A ideia é que você venha fazer esses períodos que a gente está vendo aqui, como um agente da missão. Porque a grande questão hoje é justamente tirar essa separação entre missões e igreja local. É tirar isso.
é trazer a igreja local para ser o agente dessas missões transculturais. Ela é, na realidade, a igreja, ela é o instrumento que Deus usa para que as missões possam estender. Ele fala para um grupo de discípulos o que ele queria fazer com todas as nações. Ele fala com a igreja o que ele quer fazer com todos os povos da terra. A igreja é reprodutora da grande missão que Deus deu a ela para fazer. Então, tudo parte da igreja local. Se a igreja local se sente afrontada com a palavra missões, missões é o que está no coração de Deus. Porque no grande dia, a palavra já vai nos conduzir a essa redimir todos os povos. E Apocalipse 5:9 já fala isso. Então, não dá para a gente criar um formato de igreja que não pense nisso, que não viva isso, que não respire isso, porque ela corre o risco de dividir a mensagem, entendeu? E na realidade Deus não chamou a igreja para dividir a mensagem, Deus chamou a igreja para reproduzir a mensagem. E a mensagem da missão é o que Deus quer fazer em toda a terra. A mensagem da missão é que o que Deus criou, Ele quer redimir para Ele toda a terra, todos os homens. E a gente tem um propósito, levar essa mensagem. Então, a missão, quando eu falo em missão, eu costumo dizer que o mensageiro era uma das pessoas mais importantes do exército. Quando estava em guerra, a mensagem que ele ia levar era a mensagem que poderia salvar todo mundo, E a gente aprende isso no quartel, né? Que o mensageiro, ele era a pessoa mais importante, que deveria ser guardada ali, o mensageiro, no exército, né? Não sei se na marinha era assim também, né? O mensageiro era aquele que, cara, a parte dele é a mais importante, que ele tem que levar uma mensagem ao lugar tal, para que as coisas possam mudar, ou estratégia. Então ele era aquele que era defendido. Nos filmes antigos, ele andava por um montão de coisas, ele tinha uma mensagem para levar. O grande problema é que o mensageiro tem uma mensagem para levar. E nós precisamos entender que tudo que nós estamos estudando aqui é a mensagem que nós devemos levar, tanto na escatologia, quanto na homilética. A homilética é a preparação de como, né, levar. A geografia é para saber as culturas, o que Deus está fazendo, em situações diferentes, culturas diferentes, mas a mensagem é uma só. A mensagem é o que nós estamos vivendo aí hoje, e muitos vivendo de forma diferente, mas até trazendo a mensagem com lucidez, mas interpretando ela de forma diferente, que é Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele fez isso para redimir, para salvar a humanidade, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E ele fala isso, Jesus fala isso. A gente vai falar isso o tempo todo. Quando Jesus vem, né, cumprir a tarefa, né, de glorifiquei o teu nome na terra, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes contigo no céu. Jesus fala isso para o próprio Deus, para o próprio Pai, entendeu? Entendendo isso. Então ele fala assim, a missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. Ele fala que a missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. Porque já existia uma missão. Quando o homem pecou, o que Deus fez? Falando da missão de resgatar o homem. Deus olhou que ele não estava lá e saiu, virou. O homem se perdeu, virou. Foi isso? O que Deus falou lá com Adão? A missão de resgatar o homem perdido não está na igreja, está no próprio Deus. Onde estás, Adão? Ele poderia dizer, olhou, não viu Adão, sempre encontrava com ele. Onde estás? O que Adão responde para ele? Primeiro, olha só, e parece que não foi uma vez só não. O que Adão responde quando ouvi tua voz? Olha só, ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Quem começou a procurar o homem primeiro? Foi nós ou foi Deus? Perdido. A missão é de Deus, entendeu? Deus, Ele procura o homem quando o homem se perde. Ele vai ao encontro procurar o perdido. Então não somos nós. Deus, Ele vai à procura do homem perdido. O homem se perde, peca,
descobre a situação real que ele está, tem vergonha, se esconde. Não é fácil, porque o homem se esconde. A missão nossa é trabalhosa. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele se esconde. Ele tem vergonha de si mesmo. Então, simplesmente, Deus vai lá e, onde estás? Porque a voz de Deus, ela ecoa em todos os lugares. Não tem quem não vai ouvir a voz de Deus. Ela ecoa, onde estás? Ouvi tua voz, tive medo e me escondi. E Deus dá um panorama do que vai acontecer. Desde Jesus Cristo, do homem nascido de mulher, ele revela um propósito de resgate, de redenção. Ele revela um propósito de resgate, de redenção. E ele começa a trabalhar nisso desde a criação. E a gente vai ver essas questões quando a gente... Não vai dar para a gente estudar tudo nesse período. Mas se você for ver a história dos Noé, você vai ver que sempre tinha uma mensagem voltada justamente a esse resgate de Deus, essa redenção com a humanidade. Até que acontece a situação de Babel, porque Babel é uma palavra contraditória ao que Deus constituiu desde a criação. Crescei, multiplicai e enchei a terra, não é isso? Mateus 1, Mateus 2, crescei, multiplicai e enchei a terra. Babel, façamos uma torre que chega ao céu, numa só direção, uma só linha. A proposta era que toda a terra fosse enchida. A proposta deles era uma. E ele se reúne, e aí o Criador se reúne, eu creio, Pai, Filho e Espírito Santo se reúne. Do jeito que eles estão, não tem quem vá pará-los. Desçamos e confundamos a língua, para que eles não se entendam. E logo depois da questão da Torre de Babel, vem chamado do homem para trabalhar. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele estava gerando ali, criando uma nação sacerdotal, para que os propósitos dele fossem se cumprindo e fosse revelado ao homem. Ele chama o homem para trabalhar com ele e já diz ao homem qual é a proposta. Sempre a proposta de Deus não era um povo isolado. Quando parte de Deus, é num total, é totalitário, a missão é toda. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, não é algumas famílias. Todas as famílias da terra. Então a gente já ir estudando mais profundo, vai falando de nação, falando de nações, porque de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, adorando ao Cordeiro. Então tem representante de quê? De todas as famílias da terra. Então a obra do Cristo já está pronta. A obra de Deus, ela já está pronta. Ele chama o homem para trabalhar nessa missão com ele. E aí é que a gente precisa entender que a gente tem uma mensagem, porque a obra já está pronta. Então a gente tem uma mensagem, a gente não tem um achismo ou uma interpretação pessoal. Nós temos uma mensagem. Então quando a gente fala de missões e evangelismo, é muito sério. Porque ela tem que vir realmente depois da gente saber um pouco. Isso não é ser doutor, é saber a essência do mínimo. A essência de que Deus está fazendo. A essência do mínimo. É como eu entendo, igual a gente vai ver muitas palavras na Bíblia falando que aquele que confessa Jesus que veio em carne, aquele que não confessa, anátema. Qualquer evangelho que não confesse que Jesus Cristo veio como homem, seja anátema. Então eu preciso destruir isso. Qualquer coisa semelhante a colocar em dúvida a natureza de Jesus humana, eu preciso destruir, eu não preciso nem... Eu preciso destruir. A minha mensagem não pode ser dúbia em alguns assuntos. Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém? Amém? Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém? Não pode ter dúvida disso. E às vezes, querendo ou não, você pensa que não, mas tem um montão de situações querendo colocar isso em dúvida, não é? Ele é apenas... A gente começa falando que ele é um governante, um bom governante. A gente começa a falar que ele é, sem dúvida, o melhor, o exemplo. Para todos os governantes deveria ser Cristo. Mas
a gente começa a tirar dele a divindade e colocar dele somente a humanidade, e a gente começa a correr o risco de, quando anunciar dessa forma. Eu costumo dizer que, e esses dias eu tenho falado sobre isso, sobre recipiente e mensagem. Os missionários e a igreja é o grande recipiente de Deus. Recebe a mensagem. A mensagem, ela é pura, ela é limpa, ela é santa. O grande problema é que você pode pegar um produto puro, limpo, sem nenhuma coisa. Se você colocar num recipiente que esteja contaminado, sabe o que vai acontecer? Quando a mensagem sair, a mensagem sai contaminada. Não tem jeito. Esses dias eu estava fazendo uma analogia da importância de você desinfectar todos os recipientes que traz substância pura para dar para o outro, entendeu? Na medicina, você tem tudo lá que é tudo lacrado, tudo lá. Por quê? Porque se aquele recipiente tiver em contato com alguma bactéria e você colocar um produto puro para dar um efeito naquele recipiente que está contaminado, o produto foi adulterado. Eu costumo dizer que a igreja é o recipiente que precisa estar limpo, porque ela é que leva a mensagem para os outros. O missionário, o evangelista, ela tem uma mensagem. A preocupação nossa hoje é realmente que esse recipiente esteja adequado para levar essa mensagem pura, porque às vezes a gente chega, e querendo ou não, gente, é uma coisa. Muitas pessoas às vezes falam assim, por que Deus é um Deus que não cura mais? Será que Deus é um Deus que continua curando? O Senhor é um Deus que continua curando, salvando, libertando. A palavra é poderosa. O grande processo que está acontecendo hoje no mundo muçulmano, tem pessoas que se convertem lendo a Bíblia. Diácono Jorge, de repente, ele teve uma experiência mais falada quando ele passou a ler a Bíblia, não foi? Na leitura. Qual o recipiente que foi usado? Tudo bem que ele já tinha tido um processo, mas qual o recipiente puro que ele recebeu? A própria palavra entrando no coração dele. Hoje em dia, e a gente vai falar sobre as missões, existem muitos muçulmanos que estão se convertendo lendo a Bíblia ou sonhando com a palavra, sonhando com a palavra. Por quê? Eu acredito que nesse momento, principalmente por causa da dificuldade, da diversidade do contato, às vezes, se eu for levar a palavra para ele, de repente não vai surtir o efeito que ele leu a palavra. Por quê? Porque talvez o meu recipiente esteja contaminado. Eu sou um recipiente que de repente posso ter uma contaminação. Por que a gente para estudar a palavra? Porque isso é um processo de... O que Jesus falou para Pedro? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tem anunciado. Quando a gente estuda, na realidade o recipiente está sendo limpo, o Espírito Santo está fazendo uma obra em nós de tirar de nós mesmos. Talvez você entenda depois aquele cântico que diz, que fala, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache somente. Depois disso, o Senhor me usa. Depois, sonda o meu coração, e aí tem a própria palavra, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, limpa, né, meu coração, limpa minha vida, limpa minha mente. Por quê? Porque eu quero ser usado como ponte sobre as águas, como abrir. Eu quero ser usado, mas quero ser usado quando estiver cheio do Senhor e menos de mim. Sabe? Tem muitos cânticos que falam, né? Menos de ti, menos de mim, mais de ti, Senhor. Então a palavra, quando você está aqui aprendendo, por que hoje em dia a gente fala da escola? Por quê? Porque é na escola que vai se aprendendo e vai se tirando as impurezas, vai se tirando. Gente, não adianta, se tira.
Cada vírgula que você aprende, cada dia está tirando uma dúvida do teu coração, uma dúvida da sua mente, está te alinhando com o que Deus quer trazer de mensagem, e aí começa a se manifestar a graça, a glória, o amor, e a mensagem começa a ter corpo, e ela já sai de você purificada. Por quê? Porque o recipiente está sendo trabalhado, está sendo colocado lá no esterilizador, e aí está tirando as impurezas dele, o Espírito Santo está limpando, e aí você passa. Então, missões e evangelismo requer uma ação direta dos missionários e dos evangelistas. Os missionários e os evangelistas, que somos nós, entendeu? Nós somos os missionários e evangelistas, porque imagine você aprender tudo que você está aprendendo sobre escatologia, sobre a volta, sobre aquilo. Você não vai reproduzir tudo que você está aprendendo, mas as verdades que você está tirando dali, vai incorporar na sua mensagem. A sua mensagem está sendo trabalhada agora. A sua mensagem de longe é a mesma que era 2, 3 anos atrás. Por quê? Por causa da sua perseverança de sentar e aprender. A sua perseverança de sentar e aprender faz... Eu desafio a qualquer pessoa que senta para aprender a palavra de Deus de 1 ano, e depois de 1 ano ela fazendo isso, eu desafio ela a olhar a pregação dela, e eu desafio ela a olhar a pregação dela depois de 1 ano. E eu vou dizer para essa pessoa, sem tirar nem pôr, sua pregação mudou, ela está muito mais contextualizada naquilo que Deus quer fazer do que 1 ano antes. Isso faz parte de a gente entender essa grande missão que nós temos de levar a palavra viva. Essa grande questão, então precisamos trazer para nós esse momento, principalmente porque o que a gente está falando de missões e evangelismo é algo muito atual, é algo que a gente tem que estar lidando dia a dia. Esse estudo de missões e evangelismo, ela é o desmembrar, como o pastor Moisés colocou para a gente meditar, né? Quando ele falou de algumas coisas que ele queria, ele consolidar e desenvolver, colocando em ação o plano estabelecido por Deus para toda a criatura. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E aí, a grosso modo, a gente fala sobre isso, mas é aqui que a gente desmembra sobre isso e começa a entender a proporção dessa ação de Deus em enviar o seu Filho. E aí, quando você fala, você pode até não falar com as palavras com que você aprende, acadêmicas ou teológicas ou missiológicas, você pode até não falar, mas você fala com propriedade daquilo que ela entrou e fez no teu coração, porque é o que ela gerou em você. Então, e a gente vai falar sobre missões transculturais, e a gente vai falar sobre o missionário para ele ir para o campo e ele abrir mão de muita coisa, e é uma obra da igreja proporcionar que missionários possam estar no campo, possam ir, porque a ordem é para todas as nações, não é apenas... É importante que nós venhamos produzir isso em algumas pessoas para que saiba que você não está numa obra pequena, você está numa obra maior. Eu já falei aqui sobre aquela ilustração sobre a pessoa carregando um balde d'água. Você pega o serralheiro, ele está fazendo guarda-corpo de um prédio. O que você está fazendo? Estou fazendo guarda-corpo. Você pega um ladrilheiro, estou colocando ladrilho. Você pega lá um marceneiro, estou fazendo a parte de portas, né? Marcenaria madeira, né? Aí você vai lá e pergunta para aquele que está carregando água, o que você está fazendo? Estou construindo um grande prédio. A visão dele é ampla, ele não está preocupado com o mínimo que ele faz, ele entendeu que ele está fazendo parte de uma grande obra. Sabe? A igreja, quando ela começar a entender que ela faz parte de Apocalipse 5:9, talvez ela vai reclamar menos das tarefas menores que ela faz, porque ela vai saber que mesmo as menores está fazendo parte de uma grande. É uma visão mais ampla.
E quando eu ensinar, eu preciso ensinar que a visão de todos aqueles que vêm ser mais novos precisa ser uma visão ampla. Eu não posso trazer a visão de quem chega só para o micro. Sabe? Eu preciso apresentar o macro. Preciso apresentar a grande obra que Deus está fazendo. Por isso que antigamente a gente tinha, as pessoas na igreja não liam Apocalipse, né? Com medo. Como é que não? Apocalipse está falando de tudo que vai acontecer. É a visão maior, é a visão do final de todas as coisas. E como é que não pode anunciar Apocalipse? O que mais se anuncia, quando se fala que Maranata, Maranata, tem que ser Apocalipse, gente. Como é que você não vai anunciar isso? Como é que vai tirar do evangelho, tirar do evangelista a mensagem central? Como é que vai tirar do missionário a mensagem central? Agora, o que no decorrer da sua desenvoltura em anunciar, o próprio Espírito Santo vai dizer como ele vai anunciar essa verdade, mas ele precisa saber que essa verdade é real. Entendeu? Como ele vai anunciar, aí é o Espírito Santo que nos usa. O Espírito Santo que nos usa de acordo com a situação cultural, transitorial, política, emocional, né? A gente estudou aqui geografia bíblica, para cada situação era uma cultura, era uma forma diferente de anunciar, gente. E o Espírito Santo não sabe? Mas você sabe qual é a verdade central? A verdade central. Se você sabe a verdade central, o Espírito Santo vai te usar para poder comunicar a diversas culturas diferentes. Então, a gente precisa, né, se envolver de tal forma que a gente possa entender e diluir essa grande mensagem que o missionário e o evangelista têm que levar, que somos nós, a igreja. A igreja tem uma mensagem. A igreja não tem uma ordem de ir sem uma mensagem. A igreja tem uma ordem de ir com uma mensagem. E o grande problema é que hoje a gente pode estar indo sem uma mensagem. E aí a gente quer ver resultado, porque a gente chega lá, a gente quer ver resultado, não vê resultado. A gente não leva uma mensagem para o enfermo, para que ele seja curado. A gente leva o desejo de ele ser curado. E aí eu posso estar contaminando a mensagem, entendeu? Deus é um Deus que quer curar hoje? Sim. Quer libertar hoje? Sim. Eu também quero que Deus cure hoje. Aí eu vou levar a cura de Deus do meu jeito, né? Não, existe uma mensagem. Existe um trabalho que Deus constituiu. Existe um relacionamento que também a gente vai estudar sobre isso. Eu acho que pastor Moisés vai dar alguma coisa disso aí, né? E a gente vai falar sobre missão também, porque fazer missão é o seguinte. Missão, olha só, Atos, a gente vai falar sobre isso. Em Atos, é o Espírito Santo que conduz todas as obras, inclusive separando quem vai. A gente vê isso lá em Paulo, a gente vê isso nos discípulos, a gente vê isso na preocupação de Jesus de não sair de qualquer maneira, de ficar na cidade até que do alto seja revestido de poder. A gente vê que o poder para fazer, nós vamos, logo no início a gente vai estudar sobre o poder para fazer a obra missionária. Vocês não vão sozinhos, sabe? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Ó, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Não se turbe o vosso coração com a minha ida. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo vem. Ele vai habitar em vocês. Ele vai ensinar para vocês o caminho da verdade, da justiça, do juízo.
Aí o Espírito Consolador, o Espírito que consola nos momentos difíceis, ele não falou que nós iríamos ficar sozinhos nessa missão. Até porque a missão é dele e ele não abriu mão da missão dele. Ele chamou a igreja para fazer parte da missão dele. E quando a igreja se omite, é como se ela estivesse rejeitando essa missão, entendeu? Quando a igreja se omite, é como se ela estivesse rejeitando aquilo que aí você entra numa briga interna com o Espírito Santo que ele diz. E às vezes você começa a se colocar, porque não tem como a gente dizer não para aquilo que nós fomos criados para fazer, como igreja. E ver a glória de Deus ser estabelecida. Então, diversos versículos bíblicos vai falar que anunciar entre as nações a minha glória, entre todos os povos as minhas maravilhas. Ele o tempo todo, e ele fala, sempre a Bíblia vai falar em termos de todo, nações. Sempre a Bíblia vai falar em termos de todos, porque a missão de Deus é num todo. A missão nossa, ela é compartilhada, ela é dividida, mas a missão de Deus é sempre num todo. É sempre num todo. Então, nesse período, nesses dias que nós estaremos falando sobre missões e evangelismo, eu queria que você trouxesse para você a visão. Por isso que se começa assim, missões e evangelismo, porque toda obra, olha gente, toda obra missionária, você pode falar qualquer uma, toda obra missionária, toda missão transcultural, todos os projetos de evangelizar o mundo, ele vai alcançar um objetivo que é naquele lugar onde ele chegou e não há ninguém cristão, que ali se obtenha uma igreja local. Toda obra missionária aponta para a igreja local. Por isso que a gente começa missões e evangelismo. As coisas começam de cima. A visão de Deus vai fazer com que eu seja um bom evangelista local, que eu esteja alinhado com a visão que Deus tem para a minha localidade. Porque toda obra missionária culmina em uma igreja local, gente. Porque a gente, o tempo todo, plantadores de igreja faz o quê? Ele vai fazer missões no pioneiro, num lugar onde não tem um cristão. E a ideia é que ele ganhe alguém, que ele trabalhe em alguém, que ganhe mais alguém, que ganhe mais alguém, que daqui a pouco se forma o quê? Uma igreja local. Então, como pode existir essa coisa de que as missões não compartilham com a igreja local? Então, tem alguém que não está entendendo. Tem alguém que não está entendendo. Porque nós somos frutos de alguém que um dia veio evangelizar o Brasil. Alguém veio evangelizar o Brasil. Quando eu começo a entender isso, as coisas vão ficar muito melhor para que eu possa compreender o chamado. E a gente vai estudar algumas coisas sobre... E a pastora Neide, na época, tinha muito definido sobre as 3 coisas que não se separam, né? Ir, orar, contribuir, que não se separa. Ela sempre teve muito essa preocupação de essas coisas não podem ser separadas. Todos nós temos esse mesmo ministério. E talvez por causa da polarização de ideias, de formatos que existiu, muitas das vezes foi se perdendo alguns deles no meio do caminho. Mas, na realidade, a gente tem que orar. Uma das orações que Jesus pediu para fazer, ensinou também a seara é grande, os obreiros são poucos. Clame ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. A visão sempre é glorificar a Deus, escolher. A visão sempre é proclamar o Evangelho, a glória de Deus em lugares onde ainda não foi proclamado. A ideia sempre é essa, seja aqui, seja ali, seja lá, aonde for, a ideia é que nós venhamos entender isso. Então eu queria passar isso para vocês. Vou pegar esses 5 minutinhos agora para a gente poder falar. Se vocês têm alguma dúvida, me perguntar, porque aí a gente pode responder no decorrer das lições sobre missões e evangelismo, sobre dificuldade. A primeira parte que a gente vai estudar mais é evangelismo. No decorrer do estudo a gente vai falar sobre mais missões. E no decorrer do estudo a gente vai trazendo missões para dentro da evangelização local. E entender que tudo é uma coisa só. Tudo faz parte, tudo compartilha.
E tudo feito em unidade, a gente consegue chegar ao objetivo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Falar sobre a visão missionária no Velho e no Novo Testamento. Aí você pode falar assim, não, é visão missionária, não é visão evangelística. Então é visão evangelística no Velho e Novo Testamento. Como assim? Não tinha o evangelho ainda sendo anunciado no Velho Testamento? A visão de Deus de que todos os povos da terra ouçam a palavra de Deus. Tem no Velho e Novo Testamento. A definição de evangelismo, missões, Velho Testamento, Novo Testamento, a gente pode até colocar aqui. Mas a visão de que Deus tem uma proposta desde o início, ninguém pode tirar essa visão. A visão de que Deus deu essa palavra para Abraão, ninguém vai tirar. Ou todas as famílias da terra são famílias. Ninguém vai tirar. Agora, a gente pode falar em etapas. Antes de Cristo, depois de Cristo. A própria Bíblia já fala antes de Cristo, depois de Cristo. Beleza. Mas existe uma verdade central nisso. Que Deus vai redimir. E vai redimir o que Ele criou. E é muito interessante que a gente vai ver coisas que Ele criou, céus e terra. Aí formou o homem do pó da terra. Mas Ele já tinha criado um homem antes. Criação é diferente de formar. Criação é algo que você cria do nada. Formar, você tem que ter alguma coisa já criada para você formar. Matéria-prima. Criação não. É algo que Deus criou. E a gente vai entender isso também com missões, para a gente entender o que a gente leva como mensagem. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Então eu queria tirar esses minutos, se você quer fazer alguma pergunta sobre missões e evangelismo, se você tem alguma dúvida. Poxa, não, tem coisa que não está anotada aqui. Consolidar, então não, consolidar é desenvolver. Isso aí não foi eu que falei, isso aí foi o pastor Moisés. Eu recitei uma frase dele aqui do início, que ele falou que, também trazendo para essa introdução, os objetivos é consolidar e desenvolver, colocando em ação o plano estabelecido por Deus para toda criatura. E aí ele cita João 3,16, entendeu? Visando a resgatar toda a humanidade das garras do inimigo. Aí são coisas que ele colocou mais, mas eu queria trazer essa primeira palavra dele também, que foi uma coisa que ele colocou, que é para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, aí, no próxima aula eu vou dar para vocês a apostila de introdução, e aí a gente vai desenvolver essa introdução. A gente vai fazer a introdução mais voltada para missões, e aí a gente vai trazendo essa introdução missionária para o evangelismo. É uma lição que traz você para a ação atual, mas para o desenvolvimento de algo que você já aprendeu lá no passado, algo que você está aprendendo no presente, desenvolver algo que você aprendeu na geografia, e a gente acaba trazendo um pouco para a parte cultural, que o pastor Zé Augusto falou muito aqui sobre situações regionais, posições regionais. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e trazendo aquilo que o Espírito Santo colocar também na nossa mente. Então eu vou estar me utilizando do Evangelização Mundial, que é um livro de Steve Van Lotz. Eu não sei falar, então eu falei assim rápido para ninguém entender também. Entendeu? E também A Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright. Gosto muito. E também alguma coisa que eu aprendi no Movimento Perspectiva, falando de missões. Trouxe alguns termos de missões, missões, evangelização mundial, essas coisas todas que vocês... Mas eu vou trazer uma definição daquilo que eu gosto mais. Eu trouxe aqui para vocês, porque eu sei que todo mundo escuta muito, né? É missões, é missão, é evangelização, é evangelismo, é isso, é aquilo. Todas as coisas andam juntas. Missões mundiais. É o que é? É evangelização mundial. É a missão transcultural, evangelização do mundo. É a visão mais ampla de uma evangelização. Evangelismo é a missão local. Aí a gente vai
trabalhar, e aí depois a gente pode, aí assim, como que você pode de repente não ter nenhuma dificuldade quando alguém fala assim, missionários evangelistas. Não vai interferir você a saber que as pessoas podem usar isso, entendeu? Quando a gente falar o termo missionário, ela vai estar falando sobre aquele que está numa missão, mas sem te trazer danos, sem te trazer danos. E o grande problema é que a gente às vezes fica, mas qual é o certo, qual é o errado? Poxa, essa nomenclatura é usada para alguma coisa mais ampla, no plural, pluralizando um pouco as missões, né? Então a gente fala de uma obra mais ampla. Você não vai ter o choque, até porque missões, uma tarefa, o que Deus... A palavra missões você nem vai encontrar na Bíblia, né? Você vai encontrar o que Deus está fazendo através dos homens, das pessoas que Ele utilizou. Então, não trazer isso, depois a gente traz uma definição nossa. A pastora Neide trouxe algumas definições muito importantes, a gente vai trazer também. Mas não vai ficar preso a você questionar se isso é certo ou errado, entendeu? Eu posso chamar missões de evangelização mundial e eu acho que pega muito bem a evangelização mundial. É o evangelho sendo anunciado em todos os povos da terra. Todas as famílias da terra precisam ouvir o evangelho. Anunciai a glória de Deus em todas as nações. Evangelize o mundo. Missões. Amém?